Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aí às nossas aulas, né, de programação 1. Nós estamos trabalhando agora com CSS. Nós começamos a falar sobre CSS na videoaula passada. Nós tínhamos até então falado sobre HTML, sobre os elementos HTML, né, como a gente vai incorporar, colocar esses HTML, esses conteúdos nas nossas páginas, atributos que a gente possui, né? E agora nós vamos então ver, nós estamos trabalhando com CSS vendo a formatação visual das nossas páginas. Né? Nós vimos na outra aula que nós temos três formas de utilizar o CSS nas nossas páginas: inline, é, o inline, o incorporado e o externo. Né? Essas são as três formas de a gente utilizar. E nós vimos que ele utiliza o grupo, o parzinho, né? Seletor. Não, na verdade ele utiliza a propriedade valor, né? Para poder alterar as propriedades de um elemento. E nós podemos também, no HTML incorporado e no HTML externo, HTML não, CSS incorporado, CSS externo, nós podemos utilizar o seletor, né? Nós vamos selecionar o elemento de forma externa e aplicar a propriedade de valor nesses elementos. Então vamos trabalhar um pouquinho agora, um pouquinho na prática, revendo esses conceitos que nós vimos anteriormente. Vamos lá, né? Vamos falar sobre esses elementos, né? Esses tipos de utilização aqui rapidamente. Então vamos abrir aqui, vou abrir o Notepad++ mesmo, se quem estiver usando outro editor, né, fique à vontade, sem nenhum tipo de problema, pessoal, não se incomode com isso, né? Utilize outro editor de sua preferência aí. No meu caso, eu vou abrir o Notepad, vou abrir aquele arquivo base, né, que nós utilizamos nos nossos exemplos. Aqui não, né? Aqui, ler, no Drive 2021, programação 1, exemplos, exemplos, beleza, tá aqui, né? Eu vou até abrir uma pasta para o projeto aqui, vou colocar o nome de aula 1 CSS, aula 1 CSS para virar o nosso projetinho, né? E aqui, ó, nós vamos, o base HTML está aqui. Eu vou abrir o base HTML e vou salvar ele dentro dessa pasta aqui. Então eu vou abrir ele aqui. Ok, ele acabou de abrir, né? E agora vamos salvar como aqui, que a gente já explicou sobre isso. Vamos salvar como aula 1 CSS, né? E vamos colocar o nome aqui de, sei lá, CSS1, né? Pode ser o nome que vocês quiserem dar para a página aí, pessoal. Beleza. Colocou aqui CSS1 HTML e agora sim nós podemos trabalhar aqui no nosso CSS, né? Então vamos colocar aqui, ó, primeira aula CSS, Cascade Style Sheet, né? Folha de estilo em cascata. Então, pessoal, como nós estávamos falando anteriormente, o nosso CSS nós podemos utilizar de várias formas diferentes. Primeira aula de CSS. Vou fechar aqui. Beleza. Então, teórico, quando a gente faz isso, quando a gente executa, quando a gente cria o elemento, né? E a gente executa essa página lá. Deixa eu abrir aqui rapidamente para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. 2021. Deixa eu colocar aqui, né? Para vocês verem o que eu estou fazendo. Programação 1. Vou lá, né? Vou abrir aquele arquivo lá. Vou deixar aqui. Vou abrir ele aqui agora. Abriu aqui pra mim. Vou mostrar pra vocês aí. Beleza, então ó, o padrão do meu navegador, ele tá com zoom alterado, isso tudo depende do zoom, né? Então, tá com zoom de 110, ele vai ficar assim. Esse é o padrão do navegador para um H1. O H1 ele é desse jeito, né? Desse jeito. Vamos voltar lá. Vamos supor que eu tenha um parágrafo também. P. P. E esse parágrafo
Vou colocar aqui alguma coisa, se eu escrever alguma coisa aqui. Utilizado para formatação visual de páginas HTML, também para outros e também para outras, esqueci o nome que eu dei aqui, então, para outras aplicações também. Vou colocar outras aplicações. Na verdade, eu posso formatar não só HTML, pessoal, com CSS. CSS é utilizado também para formatação visual de outros tipos de elementos também. Começou a travar novamente aqui minha tela, pessoal. É complicado. Quando começa com isso, eu fico aborrecido, mas a gente não tem o que fazer, né? Tem que tentar lidar com as dificuldades, mas tudo bem. Então, outras aplicações. Ok. Beleza. Então, vou salvar aqui. Vou atualizar a página. Aqui. Ó. Então, esse é o padrão, né? Padrão. Então, como que funciona o CSS, então? O CSS inline, ele funciona assim. Então, coloca aqui, ó, style. Depois nós vamos ver as famílias, né? Ver o que a gente pode formatar dos elementos aí. Mas, por enquanto, a gente vai colocar algumas formatações aqui para vocês entenderem aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Font size. O tamanho da fonte aqui, vamos colocar tamanho 16 pontos, que ele aceita vários tipos de unidades de medida, a gente vai falar sobre isso também. Color, opa, não é igual, pessoal, aqui a gente tem que tomar cuidado com esse igual aqui, que é 2 pontos, tá? Como eu estava dizendo, se você quiser mexer com cores, né, com cores aqui do CSS, e ver questão de, se você quiser utilizar uma cor bem específica, você pode colocar uma pesquisa aqui, ó, cores HTML. Beleza. Então, ó, tem vários locais que tem o código das cores aqui. Vou abrir um desses aqui, ó. Se você quiser, aqui costuma ter uma tabela, mas aqui ele já colocou pra gente as cores mais ou menos assim. Tem outras tabelas, se você quiser procurar lá, vocês vão encontrar. Mas por que eu queira colocar um azul específico aqui, eu vou clicar aqui, olha, aparece aqui o código da cor, né? Mas por que eu queira esse azul aqui, ó, aparece o código da cor aqui. Eu vou copiar esse código, Ctrl C aqui, vou lá no nosso código, ó, vou colar aqui, beleza. Então, feito isso, pessoal, eu estou aplicando estilo, estou aplicando CSS inline, né, de forma inline. Então, eu vou salvar aqui, vou vir dar uma atualizada aqui na minha página, atualizar, ó, ele ficou um pouco menor, ficou tamanho 16 e ficou um azul, né? Não sei se vocês estão podendo perceber aí o azul, mas ele ficou azul. Ok, pessoal, então, isso aí é uma das formas da gente trabalhar, né, com CSS. Inclusive, eu posso aplicar em outros elementos. Eu posso vir aqui no nosso parágrafo, por exemplo. Deixa eu colocar ele ali. Opa. Vou colocar ele aqui. Ó, vou colocar a mesma formatação e vou... deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar aqui. Font weight. Acredito que é font weight. A força da fonte aqui. Bold. Vamos ver se é isso. Ó, vou salvar agora.
Vamos lá. Aqui. Vou atualizar. Olha só. Né? Então o que aconteceu aqui? Vocês puderam notar que isso aqui é um H1, isso aqui é um parágrafo. Agora quem fala que é um parágrafo, isso aqui é um H1, né? Ele ficou muito idêntico, né? Ou seja, o tamanho da fonte é igual, a cor é igual, o font weight lá é para colocar em negrito, né? Então ele coloca isso aqui em tudo para mim em negrito. Então ele ficou idêntico ao H1, né? Então não há qualquer diferença. Então existe essa possibilidade aqui no CSS da gente colocar as formatações, né, para diferentes elementos, colocando a mesma formatação, né? Então, eu vou deixar assim por enquanto, depois nós vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui de uma forma mais interessante, né? Então, pessoal, essa é a forma inline, né? Inline de colocar uma formatação. Então, qualquer elemento, né? Depois vocês vão ver o que a gente pode mudar aqui, né? Colocando aqui as famílias, vendo o que é possível alterar nos nossos elementos. E tem N possibilidades, né? Você pode pesquisar e vai encontrar N coisas, formas diferentes de trabalhar, né? De possibilidades de modificação e assim vai, né? Não pretendo abordar todas as possibilidades, porque nem conseguiria, né? Com o tempo que a gente tem nas nossas aulas. Mas é para vocês aprenderem que existe e deve aprender a procurar, né? Se vocês quiserem, pode ir lá no W3 Schools, que tem lá falando também sobre CSS, né? Falando sobre elementos. Depois eu vou mostrar para vocês aí, para quem não foi lá ainda. Aqui, ó, então vamos mostrar como que funciona o incorporado. Então, como que funciona a forma incorporada de utilizar o CSS? A forma incorporada, nós vamos usar a tag style. Opa, assim que eu conseguir digitar aqui, style. Então, simplesmente colocando a tag style, vou fechar para a gente não esquecer de fechar. Ok, agora nós vamos colocar aqui o que eu quero formatar. Eu vou mostrar uma coisa aqui que também é interessante, né? A gente vai falando sobre assuntos importantes. A gente não vai, é óbvio que a gente não vai ter como abordar tudo, né? Tudo que a gente precisa abordar né? De forma total, né? É óbvio que não. Mas nós podemos, falando, né, ao longo das aulas aí, de algumas coisas importantes. Então vamos lá. Então style, como é que funciona? Style eu coloco aqui e vou te dizer o que eu quero selecionar para aplicar uma formatação. Então, ó, vou colocar aqui que eu quero formatar o H1. Então, essa é o tipo de seletor de tag, né, que a gente viu lá. Então, estou selecionando pela tag. Então, no meu H1, eu estou selecionando ele. E agora eu vou aplicar, por exemplo, vamos supor que eu queira aplicar vamos pensar aqui uma outra coisa aqui. Vamos pensar assim, border. Vamos formatar uma borda. Vou colocar assim, um pixel, solid, blue. Vou deixar o blue mesmo, não vou lá copiar código não, porque dá pra gente ganhar tempo aí. Ok, pessoal, então o que acontece? Eu coloquei o seletor de H1, então no H1 vai ter uma borda de um pixel sólida e azul. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, vamos ver aqui, salvei. Assim que eu conseguir controlar o meu mouse. Beleza, vou agora atualizar. Ó, então ele atualizou, colocou aqui uma borda azul no meu H1. Só no H1, né? No outro ele não colocou. Evidentemente. Então vamos falar sobre um assunto aqui interessante também, que é o seguinte, olha só. Supondo que eu queira alterar o tamanho da minha fonte. Eu achei pequena. Eita, será que eu estou conseguindo digitar, gente? Então vamos lá. Font size. Font size. Achei pequeno 16, vou colocar 20. 20 pontos, né? 20 pontos. Beleza. Sempre, né, colocando ponto e vírgula no final ali. Então, olha só o que acontece. Deixa eu salvar aqui. E vou atualizar lá.
Ei, professor, mas não mudou nada. Será que eu esqueci de salvar? Ó, não, não esqueci não, tá salvo. Então o que, que aconteceu para que não houvesse qualquer alteração? Eu fiz uma alteração, né? A fonte era para ter ficado maior, mas por que, que não ficou? Porque aqui, pessoal, no inline eu defini o tamanho da fonte como 16. Então o inline ele sobrepõe o incorporado e o incorporado sobrepõe o externo, tá? Então é importante vocês lembrarem disso. Se houver uma formatação inline, ela vai sobrepor todas as outras, certo? Então a gente tem que tomar cuidado, né, nesse momento aí, né, se a gente quiser aplicar corretamente CSS, se tiver uma formatação inline, ela não vai poder ser substituída, ok? Então, se eu quiser que ela seja substituída, eu posso colocar, assim que eu conseguir selecionar aqui, vou pegar na verdade eu vou pegar só o color. Tá, eu vou deixar esse color. Não, vou remover aqui o tamanho da fonte aqui. Só, perdoe que de vez em quando eu penso no exemplo na hora, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que começar a pensar um pouco antecipado nesses exemplos, assim, para poder, né, não ficar decidindo na hora o que, que eu vou fazer. Tá, vamos lá. Então vou salvar. Agora sim, olha só. Vamos aqui. Vamos atualizar. Ó, agora sim. O tamanho da fonte foi alterado para 20, né? Então aqui, pessoal, eu posso colocar o tamanho da fonte, qualquer tamanho, né? A possibilidade de CSS que nós temos. Então ela é gigantesca, né? Vamos colocar aqui a fonte 50. Não consegui nem colocar o 50 aqui. 50. Então olha só, coloquei fonte 50, a fonte enorme, né? Eu posso colocar no tamanho que eu quiser ali, meu H1. Agora eu tenho, né, essa abertura para poder colocar do jeito que eu quiser aqui, certo? Ó, ficou bem grandão agora, né? Então eu posso fazer tudo isso, né? Colocar aqui ele centralizado, colocar o text, align, align, text align, center, beleza? Ó, vou salvar e vou atualizar lá. Então centralizou aqui, né, o meu texto. Beleza, vamos voltar aqui. Então, pessoal, vocês viram essas possibilidades aí, né? Vocês perceberam então que o H1 e o P tem a mesma cor, né? Tem a mesma cor. Eu vou colocar uma cor mais berrante nele lá. Vou voltar aqui no Color para colocar uma cor um pouco mais destacada ali, para que a gente possa vocês poderem perceber melhor, né, o que a gente está fazendo. Vamos colocar um vermelhão, uma laranjada aqui. Vou colocar esse aqui. Beleza. Copiar. Vamos voltar aqui no nosso código. Vou colocar aqui color. Vamos colar aqui. Vou colar aqui também. Opa. Ok. Vamos salvar. Vou só atualizar lá. Já já a gente vai fazer um outro processo aqui. Ó, ficou laranjado, né? A mesma cor aqui. Claro que esse aqui está maior, ficou mais destacado, apareceu mais, né? A cor. Mas é essa aí mesmo, a cor é essa. Então, pessoal, eu estou utilizando a mesma cor para os dois, né? Para os dois. E, como eu disse, a gente tem o seletor, né? A gente está selecionando aqui por tag. Existe o seletor por classe e o seletor por ID. Então, nós vamos remover esse elemento aqui. Eu já copiei lá. Vamos fazer o seguinte. Antes de excluir... Ai, meu Deus. Tá difícil. Vamos lá. Aqui nós vamos colocar assim, ó. Não, vamos excluir primeiro.
eu já tenho copiado mesmo, então vou excluir aqui, ó, o style, vou deixar ele normal ali, né? Font weight também vou excluir tudo aqui na verdade. Tag style toda. Tranquilo. Então pessoal, excluir. Vou aplicar no P. Só relembrando aqui, ó. Olha só. Vou salvar aqui. Não coloquei formatação nenhuma no P, né? Então vou só atualizar ali. Vocês verem que vai mudar aqui, né? Mudou aqui. A cor foi tirada, né? E o meu parágrafo voltou a ter um tamanho normal de fonte. Nem negrito ficou, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos colocar em negrito. Então font weight bold, né? Colocar ele que vai ter esse negrito e font size vou colocar aqui 18 pixels, 18 pt, não pixels, não pontos, né? 18 pontos. Ok. Então olha só, feito isso, ele vai voltar a ter um tamanho de fonte um pouco maior e óbvio vai estar negrito. Então vamos lá. Beleza. Só que a minha cor continua aquela anterior, né? Então vamos ver. Então olha só, eu quero aplicar a cor nesses dois elementos ao mesmo tempo, né? Então eu posso ou vir aqui e colocar, né, color aqui, né, e colocar a cor, ou eu posso também colocar o seguinte, ó, vou colocar uma classe, eu coloco class igual, dentro da classe eu coloco assim laranja, né, e aqui no parágrafo também class igual laranja. Ó, pessoal, então eu acabei de colocar uma classe. Inclusive o elemento pode ter mais de uma classe, pessoal. Por exemplo, vou colocar aqui classe grande, sei lá, entendeu? Então eu posso colocar um espaço e colocar o nome da outra classe e assim vai, tá? Então é possível ter um elemento ter mais de uma classe, inclusive. E posso repetir, ó, classe aqui é a mesma classe que do parágrafo. E agora eu vou complicar a formatação nesses elementos. Então como que eu aplico nos dois ao mesmo tempo? Eu coloco aqui ponto laranja, ponto laranja. Olha só, vamos fazer um outro exemplo aqui, que é aquela composição lá, né? Então vamos colocar assim, H1 ponto laranja. Vamos colocar aqui, vamos abrir, fechar aqui, e vamos colocar aqui color, né? Que é a cor. Não sei por que não é text color, né? Mas tudo bem, né? Foi definido esse nome para color, o nome da cor da fonte aí. Beleza? Então vamos ver o que é que acontece, vamos salvar, ver o que que aconteceu lá. É importante que a gente, quando está aprendendo, faça isso, pessoal. Olha só o que é que aconteceu. Ele mudou a cor, mas mudou só do H1 que tem a classe laranja, certo? Então, se eu quiser aplicar em todos os elementos que tem a classe laranja, aí o que que eu faço? Eu tiro o identificador antes, deixo só assim, ponto laranja. Então agora o que que acontece? Ele vai aplicar o CSS tanto no parágrafo quanto no H1, certo? Se quisesse somente no parágrafo, eu ia colocar lá p.laranja, certo, pessoal? Então são formas de selecionar os elementos colocando o que a gente quer, a formatação que a gente quiser, né? Outra forma é colocar com o ID. Olha só, eu coloquei aqui, né? p-class laranja. Vamos fazer o seguinte, para a gente fazer nossos testes, eu poderia criar aqui vários parágrafos, né? Para a gente fazer os nossos testes, mas a gente pode também utilizar um site aqui para a gente fazer testes que é bem interessante, que é deixa eu colocar aqui, Lorem Ipsum. Vocês podem pesquisar aí também, ó, Lorem com N, né? Lorem IPSUN, Lorem Ipsum. Ele vai trazer esse site aqui, ó, gerador
de parágrafo pra gente. Eu vou abrir ele, ó, ele já aparece aqui. Aqui, ó, nós podemos mandar ele gerar palavras, parágrafos, bytes e listas. Eu vou mandar ele gerar parágrafos. Vou mandar ele gerar aqui pra mim 5 parágrafos. Vou colocar 8 parágrafos. Gerar 8 parágrafos. Vamos mandar gerar. Ó, ele gerou pra gente. Tem aqui os parágrafos, né? Volto aqui, se eu clicar, agora é o seguinte, ó. Eu posso copiar isso aqui. Claro que para copiar mais tranquilo, do jeito que eu quero, eu vou clicar com o botão direito e vou mandar vir aqui em fonte da página de exibição ou código, a exibir código fonte em alguns navegadores, tá? Então eu vou abrir isso aqui. Aí tem aqui, ó, a div content, tá vendo aqui de conteúdo? Depois aqui, ó, essa div id lipson, tá vendo aqui? Se você quer usar Lorem Y em outros programas, contacte para mais detalhes lá. Ele pode usar isso para, pode usar um API, né, para poder gerar esse negócio para a gente também. Mas olha só, essa div lipson aqui, ó, com id lipson, eu vou pegar, tem todos os meus parágrafos aqui dentro, eu vou copiar eles aqui. Eu vou copiar até aqui. Eu acho que nem precisa copiar até essa de baixo aqui. Acho que até aqui tá bom. Tem um HR ali, pessoal. Esse HR eu acabei não falando sobre ele, né? Mas é uma linha que ele coloca ali. Eu vou colocar um HR depois lá pra gente ver. Vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar então até antes do último fechamento aqui, antes do HR. Copiei isso aqui. Vou vir aqui no meu código. E vou colar isso aqui. Eu vou colar ele aqui. Beleza, rolou. Para ficar mais organizadinho para mim aqui, se vocês estiverem utilizando o Notepad++, eu vou clicar, vou pressionar a tecla Shift mais a tecla Alt e vou pressionar a setinha para baixo. Olha só, então ele faz uma seleção vertical aqui para mim. Ó, então ele ficou como se fosse um cursor enorme aqui. Vou dar um espaço agora, tá? Deixa eu ver se já tá tudo ok aqui. Isso, tá certinho, né? Então ficou mais ou menos o mesmo rumo que eu queria ali. Pronto. Então já arrumei aqui o meu código, né? Todos de uma vez. Claro que existem outras coisas, né? Olha só, aqui tem até um div generated. Aqui, ó, isso aqui nem precisava nem ter trazido ele. Na realidade, nem essa div aqui, ó. Então eu posso excluir isso aqui, tá? Esse finalzinho aqui veio a mais. Vou deixar só assim, até nesse P aqui, tá? Beleza? Eu vou, inclusive... Opa! Mas que coisa chata. Pronto, ó. Aqui eu vou colocar aqui um HR. Só pra gente ver o HR, né? Pra quem não usou ainda. Pode colocar assim ou pode colocar assim, tá? O HR ele não tem fechamento, ele é só uma linha mesmo. Então vamos salvar isso aqui. Vamos ver lá como é que tá ficando o nosso site, né? Vamos ver aqui, voltando aqui, primeira aula, aqui. Vou atualizar, ó. Então, olha só, aparece vários parágrafos aqui, certo? Vários parágrafos. Então, pessoal, nós temos esses parágrafos todos aqui. Ele pegou formatações do parágrafo, ou seja, o tamanho da fonte, ele colocou em negrito, tá vendo? Tudo isso aqui tá um parágrafo do mesmo jeito que... Por quê? Porque ele respeitou aqui a minha formatação de P, né? De parágrafo aqui. Então, ele pegou toda essa formatação, certo? Se eu quiser, né, vamos supor que ó, eu tenho aqui, eu quero que... Ah tá, nem mostrei lá o HR lá para vocês, para quem não viu ainda, né? O HR, na verdade, é essa linhazinha que aparece aqui embaixo, pessoal. Se eu quiser, eu não coloquei mais nada depois dela, então ficou essa linhazinha ali. Para vocês enxergarem melhor, eu poderia ter colocado mais um parágrafo, mas essa linha que vocês estão vendo bem embaixo aqui,
colocar um parágrafo depois dele só para vocês enxergarem aí, tá? Ctrl C, Ctrl V, beleza, vamos salvar. Vamos lá, atualizar lá, só para vocês enxergarem melhor o que eu estou querendo mostrar, né? Pronto, atualizei, olha só, essa linha aqui, né? Essa divisãozinha, essa separaçãozinha. Né? Então isso aqui é um HR. Então vamos lá. Então aqui ele pegou a formatação, como eu disse, do parágrafo. Vamos supor, pessoal, que eu queira que esse parágrafo que está depois do HR, ele tenha uma formatação diferente de todos os outros. Então vou colocar assim, o ID, vamos colocar o ID para ele de menor, sei lá, um ID qualquer nome que eu queira dar para esse ID, tá? Então esse parágrafo eu quero que tenha uma formatação diferente do outro. Então, ó, coloquei ali, né? O parágrafo como um todo tem essa formatação. E o menor, como é que eu faço para selecionar o menor? Então eu coloco aqui, ó, o sinal de hashtag ou de sustenido ou de cerquilha, né? Como alguém, do jeito que a pessoa chama, e coloco o nome do meu ID, e aí aqui eu venho e coloco a formatação que eu quero. Vamos supor que esse cara aqui eu quero que o font size, né? Font size dele seja de 14 pontos, em vez de 18, igual tá ali, tem o outro lá. E o font weight, né? Font weight, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Isso é normal. Font weight, ai, não lembro mais, pessoal. Normal, deixa eu ver se é normal, mas eu acho que não. Acho que eu vou olhar lá depois nas famílias lá. Já vai falar sobre as famílias nas próximas aulas. Na próxima aula aí, depois eu vou olhar a família pra gente poder ver, né, esse valor aqui. A gente às vezes foge, né, da cabeça aí a formatação. Só se estiver usando todo dia para poder se lembrar, né? Então vamos aqui, ó. Voltar aqui. Vou atualizar agora a minha página novamente. Ó. Beleza, então ele removeu o negrito. Eu não sei se é porque eu errei, se é porque eu acertei, né? Então, o que importa é que funcionou, né? Funcionou. Depois a gente vê essa propriedade, se é esse valor mesmo, tá? Sem problema. Aqui, ó, ele colocou aqui, tá? Ele utilizou então a formatação específica para aquele ID, certo? Então, quando eu quero colocar uma formatação em um elemento apenas, né, específico, eu coloco um ID nele, né? Vou lá e informo um ID, coloco o identificador, igual a gente colocou aqui, ó, menor, né? E depois eu coloco a formatação que eu quiser, seguindo, obviamente, uma hierarquiazinha que ele tem aqui, certo? Olha só, vamos fazer o seguinte. Ele segue a hierarquia mesmo estando fora deixa eu mostrar aqui rapidão. Talvez, enquanto eu mostro, eu lembro da palavra. Vou colocar aqui. Opa. Beleza. Salvar. Cadê você? Mouse. Beleza. Vamos lá. Voltar aqui. Atualizar novamente. Ó. Então, mesmo ele estando a formatação geral estando depois, né? Ou seja, teoricamente ele iria aplicar essa formatação, como ele vem lendo de cima para baixo, teoricamente seria assim, né? Na linguagem de programação é assim, quando a gente lê é assim, né? Mas aqui no CSS não, ele respeita uma hierarquia. Ou seja, o ID ele sobressai a uma tag normal, certo? Então, mesmo eu colocando o parágrafo, a formatação do parágrafo depois, o ID sobrepõe, né? Ou seja, ele tem prioridade, certo? Então, pessoal, deixa eu ver se eu me lembro, se eu esqueci de alguma coisa, né? Aqui a gente pode formatar, como eu disse, qualquer elemento. Eu não sei se eu vou lembrar da formatação do HR, mas vamos lá, né? Deixa eu
tentar aqui. Deixa eu tentar lembrar. Se eu não lembrar, a gente vai lá no W3 Schools lá, dá uma lembradinha, né? Ou em outro material ali. Opa! Aquilo lá não existe, só aqui, né? Deixa eu pensar aqui uma espessura para aquele elemento lá. Weight. Deixa eu ver se é weight. 8 de 5 pixels, né? Pra ficar mais. Ver se fica mais redondinho ali. Acho que color aqui não vai aceitar, porque color geralmente é para fonte, mas eu vou tentar aqui colocar yellow, não, ela fica meio estranha. Vou colocar green, verde. Tá, vamos salvar. Eita, salvar aqui. Vamos ver se aplicou alguma coisa dessas formatações. Realmente eu não tenho muita prática para formatar HRs, né? Mas vamos ver se eu conseguir aplicar alguma formatação aqui. Só se não funcionar, a gente tem que pesquisar, né? É óbvio, alguns assuntos. Ele ficou diferente, deu uma modificadazinha, mas não aumentou a espessura da linha não, tá? Não aumentou não. Então vamos ver se tem aqui uma W3 Schools. Só já o tempo já extrapolou muito, né? O tempo da nossa videoaula. Eu comecei a falar e esqueci de olhar o tempo ali. Ó, tem CSS aqui, né? CSS. Tem. Não sei se vai ter aqui os elementos. Depois a gente tem muita coisa para ver, né, pessoal? Vocês podem anotar aqui. Se vocês quiserem já ir olhando também pode, né? Vendo propriedades importantes aí, né? Elementos que a gente pode formatar, né? Posicionamento, isso aqui a gente vai ver lá pra frente. Não vou, será que eu não vou lembrar? Tá, eu vou dar uma pesquisadinha aqui e aí já eu coloco aí pra vocês. Espessura. Tá, ver se é isso que eu esqueci aqui. Voltar aqui rapidamente. Aqui, na verdade funcionou ali. Vamos ver se é isso. Border none. Color tal, background. Tá, vamos ver se é isso. Faltou ainda uma coisinha ali ainda. Depois eu vou ver se não der certo eu posso olhar o outro ainda. Ele sumiu na verdade, né? Ele sumiu, então eu coloquei border none e ele desapareceu. Aí eu acho que pode ser que seja então background color, né? Background color em vez de color, será? Vamos tentar lá, né? Epa! Background color. Opa, color já estava até ali, né? Precisava de eu ter colocado. Vou salvar. Beleza, vamos voltar aqui. Vamos clicar aqui, vamos atualizar. Não é isso. É isso sim. É isso sim. Então ele era o background color mesmo que a gente tem que colocar, olha só. Então, algumas pessoas colocam color também. Além do background color, coloca o color. Vamos ver se muda alguma coisa. Color green.
Talvez fique aquele efeito lá, né? Tem um efeitozinho que eu vou salvar aqui, vou mostrar lá novamente. Vou colocar até maior aqui, vou colocar 10. Só pra gente ver se a gente consegue enxergar melhor lá, né? Vamos ver aqui. Atualizar aqui. Ó, beleza. Então, ele coloca aqui da espessura que a gente quiser, né? Deixa eu ver se, tirando o color aqui, não me lembro. Deixa eu ver aqui se barra asterisco. Para colocar comentário, pessoal, é assim aqui no CSS, tá? Asterisco barra. Então tudo que tiver entre a barra asterisco e asterisco barra vai ficar comentado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos atualizar ali. Não mudou nada, né? Não mudou nada. Então, background color mesmo ali. Não é color, acho que não faz diferença ali para ele não. Só para confirmar, né, que eu excluí. Na verdade, ele não deve ter executado aquilo lá porque estava entre comentário, mas vamos só confirmar. É isso mesmo, né? Então, só o background color mesmo é suficiente. Ok, mas esse é o detalhe, pessoal. Então, vamos ficar por aqui nessa videoaula, porque já está bem extenso, né? Ficou extenso até demais pro meu gosto. E na próxima videoaula, nós vamos comentar, vamos continuar falando sobre os elementos e a gente vai dando mais exemplos, né? Mais exemplos lá, falando sobre outras propriedades. Claro que a gente não vai abordar todos, como eu disse, quase impossível, mas a gente vai estar falando sobre esses seletores. Esses tipos de seletores que a gente nem chegou a fazer exemplos práticos, a gente faz na outra aula, tá? Desses seletores agrupados aqui, de composição e agrupados, né? E a gente vai falar sobre as famílias depois, né? Família de fonte, o que a gente pode mudar numa fonte, o que a gente pode mudar que mais? Aqui para baixo tem outras coisas, né? Então é só para abordar. A gente não vai ter como fazer exemplos práticos de todos, evidentemente, né? Ó, espaçamento entre aqui a família text, no caso, né? Família text. A família fonte e a família text tem diferença, né? O que a gente pode aplicar em uma, o que a gente pode aplicar em outra, né? Então, o box model, né? Vai ter uma aula só sobre isso, né? Pra gente falar sobre box model, família box, né? Então, esses elementos aí são importantes para a formatação visual dos nossos elementos. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui, né? Na próxima videoaula, então, a gente continua falando sobre isso. Tem muito pano para manga aí, né? Muita coisa para a gente ver ainda. Inclusive questão de seletores e outras coisas que a gente precisa entender. E aí, os elementos, as propriedades valor, a gente vai falar sobre elas e aí vou deixar lá um local para vocês estarem consultando, né? Porque isso aqui é importante, nunca vai ficar gravado na memória da gente, todas as propriedades de valor que existem. É claro que as mais comuns, né, que a gente vai utilizar mais no dia a dia, vai ficar mais fixado, mas as outras não. Então, muito obrigado pela atenção aí, até a próxima e vamos trabalhar um pouquinho mais com o CSS nas próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima.